quando morre alguém, sempre vem aquela frase do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E eu procurei entender um pouco sobre esse versículo, porque o apóstolo Paulo, ele escreve 3 cartas. Ele é um dos doutrinadores nossos nos dias atuais. Ele que escreveu várias doutrinas que a gente temos hoje. Ele foi um grande homem, um homem muito estudado. Depois de Jesus, ele foi um dos maiores apóstolos. Então eu comecei a entender esse versículo. E lá em 2 Timóteo, o que a gente imagina quando uma pessoa fala as últimas coisas da sua vida, né, irmão? A pessoa está para morrer e ele escreve para alguém. Imagina o que a gente pensa, que uma pessoa muito rica, um empresário, o que o Michael Jackson falou antes de morrer, o que ele pensou quando tem a oportunidade. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele escreve uma carta para Timóteo. E ele começa dizendo bem assim, ó: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse foi para Tessalônica. Esse Demas que ele fala era o mesmo que toda vez que o apóstolo Paulo estava, ele estava ali junto de apóstolo Paulo, sempre junto com o apóstolo Paulo. Tudo que acontecia, Demas estava ao lado do apóstolo Paulo. Você vai ouvir falar nele 3 vezes na Bíblia. Mas quando o apóstolo Paulo se encontra sozinho, esse Demas, esse grande amigo de Paulo, ele vai-se embora. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil ao ministério. Quanto a Tito, mandei até Efésio. Quando vieres, aí o apóstolo Paulo está tão sozinho na vida, ele está sozinho, esse grande apóstolo Paulo mesmo, ele está sozinho. E ele fala assim: quando vieres, traz a capa que deixei em Troades. Nem a capa do apóstolo Paulo estava com ele. Em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aí ele fala: traz os livros, pergaminhos para mim ficar lendo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardas também dele, porque resistiu fortemente a nossas palavras. Esse Alexandre, o latoeiro, ou outro ferreiro, dá para a gente entender na nossa mente que ele era uma pessoa que tinha dinheiro. Então, a Bíblia vai dizer que ele fortemente resistiu às palavras do apóstolo Paulo. Imagina o apóstolo Paulo doutrinando uma igreja, e uma pessoa de alto poder aquisitivo que ajudava muito. Na mente desse Alexandre, ele começou a ser uma oposição às doutrinas de Paulo. E Paulo diz bem assim, ó: tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, aí fica pior ainda a carta de Paulo para Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó: eu estou sozinho. O grande apóstolo Paulo, sozinho, ele se depara numa situação que todos aqueles que ele ajudou, todos aqueles que ele instruiu, ou posso dizer, a ingratidão do ser humano. É muito comum existir pessoas ingratas. As pessoas são ingratas por natureza. Então o apóstolo Paulo também está vivendo isso aqui. Há séculos atrás, ele fala: eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. Que isso não lhe seja posto em conta. Aí ele resume tudo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todo gentil ouvisse que eu fui libertado da boca do leão. Aí o apóstolo Paulo ele redefine e fala bem assim, ó: mas o Senhor estava comigo. Já é o suficiente. Então agora a gente vai reverter a história e vai chegar onde que eu quero chegar. Que diz assim no versículo 6, 4, 6, ó: quanto a mim, estou sendo oferecido por libatação, o sacrifício. O apóstolo Paulo já entende que ele vai morrer, vai ser sacrificado. E o tempo da minha partida é chegado. Aí ele fala aquele grande versículo que todo mundo conhece.
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Aí o apóstolo Paulo ele encerra a sua trajetória de vida na terra, dizendo: combati o bom combate. O que você entende quando você combate o bom combate? É quando... Já viu um combate bom? Vou te explicar um combate bom. Um combate bom é um combate que você foi um caminho de Deus para você entrar.